Senhor, fazer-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazer que eu procure mais consolar e ser consolado, compreender e ser compreendido, amar e ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Senhor, prezados irmãos, prezadas irmãs, graças à misericórdia divina, à divina providência, aqui estamos nós, tendo a doce oportunidade de dialogar, de refletir sobre um tema relacionado à doutrina espírita, cumprindo mesmo aquele papel já dito pelo codificador da nossa doutrina espírita, nosso irmão maior, Allan Kardec. A doutrina espírita está na Terra para lançar luz a todos os problemas da alma humana. E com esse objetivo de, através assim, de uma palestra, de uma exposição, de um tema para as nossas reflexões, nós queremos inicialmente dirigir ao mais alto a nossa oração, a nossa prece, pedindo o amparo, o apoio de nossos anjos guardiães e de nossos irmãos maiores, protetores de nós todos. Então, se possível, fechemos os nossos olhos, procuremos serenar os nossos pensamentos, respirando de forma mais lenta, pausada, sentindo o ar carregado de boas energias, de bons fluidos, a nos fortalecer, a nos revigorar, a nos conceder o justo e necessário para o nosso equilíbrio físico e para a nossa harmonia espiritual. Bom Deus e bom Pai, aqui estamos nós, em oração, em prece, e te pedimos, Senhor, ilumina os nossos pensamentos,
torne os nossos corações plenos de ternura, nos conceda a disposição para perdoar, para relevar os maus passos dados por irmãos nossos, que tenhamos a sabedoria para compreender, para entender que no futuro, que amanhã, cada um de nós, pouco a pouco, vai se encaminhando no sentido de ir se tornando uma pessoa melhor, cada vez mais capaz, Senhor, de Te amar acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Senhor Jesus, nos abençoe, Senhor. Ilumina esse nosso momento, nos apoie para que as palavras que aqui diremos sejam úteis e possam ser aplicadas por nós mesmos, para fazer valer e cumprir essa nossa pretensão de evoluir, de progredir, de nos fazermos, dia após dia, pessoas melhores. Ilumina, Senhor, as nossas famílias, nossos entes queridos, nosso círculo de amizade. Nos dê, Senhor, a serenidade, a tranquilidade e a força necessárias para passarmos pelos dias e momentos mais tormentosos e que possamos passar por esses tempos sempre confiantes, com muita fé, de cabeça erguida, como bons e verdadeiros cristãos. Senhor Jesus, permita que os nossos anjos guardiães estejam sempre por perto, nos intuindo bons pensamentos, bons sentimentos, e que de nossa parte tenhamos a sensibilidade necessária para sentir essa presença amiga, para atender a essas inspirações, a essas sugestões que se nos achegam desses irmãos que cuidam de nós de forma tão zelosa e tão próxima. Que tudo nesses momentos que passaremos em conexão transcorra em ordem, em paz, em harmonia, a benefício de nós todos. Que assim seja, graças a Deus. Bom, meus caros irmãos, feita essa oração, essa prece, nos permitam agradecer a corações amigos que então criaram esse canal, que mantém esse canal de comunicação, principalmente nos dias que temos vivido, em que estamos sendo levados por uma questão de empatia, de segurança, no uso de muito bom senso, estamos nos mantendo assim, distantes fisicamente uns dos outros, mas graças à atividade desses corações amigos, aqui estamos tendo essa santa oportunidade de levar luz a muitos e muitos corações através da mensagem bendita dessa nossa doutrina dos Espíritos. E queremos transmitir essa nossa gratidão aos irmãos, companheiros aí responsáveis pela Rádio Transvale FM, aos companheiros todos que aí
desenvolvem seus trabalhos de ordem variada, que efetivamente possibilitam a manutenção, a existência desse canal, que nos coloca assim então em proximidade, se não física, mas nessa proximidade de energias, de pensamentos, que tanto nos enriquece e que nos enobrece. Então, o nosso muito obrigado aí a todos os companheiros da Rádio Transvale FM, e queremos também manifestar aqui a nossa gratidão aos esforços feitos pelo nosso companheiro, senhor José Alberto, presidente da Comunidade Cristã Nova Era, da Comunidade Espírita Nova Era, em nome de quem a gente estende aí o nosso abraço e o nosso muito obrigado a todos os trabalhadores dessa casa espírita que tanta luz, tantos benefícios, tanto consolo tem levado aos irmãos que vivem ali no entorno da cidade de Jiquiriçá, onde fica a sede dessa nossa comunidade espírita Nova Era. Bom, e por proposição mesma desse nosso companheiro, senhor José Alberto, nós ficamos aqui então com um tema que é a justiça divina. O tema para nossa reflexão do momento é esse: justiça divina. Bom, e aí, a partir do momento em que começamos a refletir, a pensar em como abordar esse assunto, em como trazer aí algum conteúdo para essas reflexões, de pronto nós nos lembramos de um livro que compõe as obras básicas escritas, elaboradas por Allan Kardec, o codificador da doutrina espírita. Há um dos livros que compõe então o dito Pentateuco Espírita, que se chama O Céu e o Inferno. E tem esse livro como um segundo título, que é justamente a justiça divina segundo o Espiritismo. Então, é um livro que compõe as obras básicas da doutrina, que nós recomendamos aos irmãos todos que não apenas leiam, mas que também se ocupem de estudar com o máximo de atenção possível, porque nessa obra nós encontraremos informações muito valiosas em torno do que talvez mais possa nos preocupar e chamar a atenção quando se começa a pensar sobre um tema como esse, justiça divina. Imaginamos que uma preocupação primeira que pode ocorrer a todos nós é aquela relacionada à destinação nossa após a morte. Para onde nós iremos? O que será feito de nós quando o corpo físico, então, não mais oferecer as condições de manutenção da vida dessa forma que, então, estamos habituados a experimentar? E pensando justamente nessas questões, nessa obra, nós vamos ter aí informações muito valiosas a respeito, que já vamos aqui nos adiantando e dizendo que, como conclusão do estudo dessa obra, a gente vai ter que não há nenhum milagre, não há nenhum grande feito, não há nenhuma grande transformação. A rigor, o que tem sido a nossa vida, onde nós demoramos mais tempo com os nossos pensamentos, para onde nós nos encaminhamos quando estamos sozinhos, naqueles nossos momentos de reflexão, para onde vai o nosso pensamento, ou para onde o nosso pensamento nos leva nessas ocasiões, é para aí que seguramente nós seremos atraídos quando do nosso desencarne,
quando do momento em que o nosso corpo físico, então, não nos ofereça mais as condições de vida. O que nós somos hoje em vida, as nossas preocupações, os nossos anseios, as nossas realizações, tudo isso marca a nossa personalidade. E por ocasião da morte, essa personalidade ela não vai se transformar de uma forma assim abrupta e assombrosa. Nós continuaremos livres do corpo físico, em espírito, com as mesmas características morais. E essas características morais é que ditarão a nossa condição espiritual após a nossa libertação do corpo físico. Bom, mas para desenvolver melhor essa ideia, para além de recomendar o estudo desse livro, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo, nós queremos aqui trazer para a reflexão dos irmãos e irmãs que nos ouvem alguns apontamentos, alguns esclarecimentos que a doutrina espírita nos dá. Primeiro, a respeito de Deus. Primeiro, a respeito da divindade. Há uma outra obra que também compõe a base da doutrina espírita, cujo título é O Livro dos Espíritos. Nesse livro, o codificador Allan Kardec indaga já na primeira pergunta aos espíritos superiores o que é Deus. E quando Allan Kardec propõe essa pergunta, a resposta dada pelos espíritos superiores é de que Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. E notem, quando a espiritualidade amiga nos apresenta uma resposta dessa natureza, e até mesmo na própria pergunta, a gente vai começando a entender e criar na nossa cabeça as possibilidades de compreensão de que Deus não é uma pessoa. E isso é muito importante. É muito importante entender que Deus não está sujeito e submetido à nossa concepção, ao nosso modo de ver o mundo, de ver a vida. Deus não é como nós e não está sujeito como nós estamos às alternâncias de humor. Deus não se assemelha a nós. E isso é importante porque às vezes há alguns companheiros, companheiras que querem rebaixar Deus e fazer de Deus uma figura semelhante a nós. Mas por essa pergunta e por essa resposta, a gente já vai entendendo a necessidade de nos fazermos humildes, no sentido de que a nossa compreensão humana, o nosso linguajar, não é hoje capaz de expressar toda a dimensão do que é Deus. E por isso essa resposta é muito positiva. Porque então Deus não é uma pessoa. Deus não tem alternâncias de humor. E isso é muito bom para nós. Porque se Deus, então, nos julgasse em um dia em que estivesse de mau humor, provavelmente a pena para os nossos erros, para os nossos equívocos, seria muito maior. Mas notem, então, com essa resposta dada a Allan Kardec pelos espíritos superiores, Deus não é uma pessoa. E ao longo de nossas falas, uma outra consequência dessa resposta é justamente que Deus não é também um juiz, como muitas vezes se imagina.
que fica ali apontando o dedo e dirigindo sentenças a um e outro. Não é assim que Deus age e faz valer a sua justiça sobre cada um de nós. Não é assim. E já já nós compreenderemos isso em maior profundidade. Porque antes, nós ainda precisamos fazer aqui menção a alguns atributos da divindade. Nesse mesmo livro, o Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai, para além dessa pergunta, buscar entender alguns dos atributos da divindade, alguns dos atributos que devem então caracterizar Deus. E aí, quando ele se encaminha para essa busca, ainda os espíritos superiores indicam que a nossa linguagem é limitada e do que nós temos de compreensão hoje a respeito dos aspectos os mais variados que compõem a vida, nós temos muitas limitações para atribuir e compreender quais são as características todas que devem marcar Deus. Contudo, Allan Kardec faz uma lista de atributos que inegavelmente devem marcar, devem sim caracterizar Deus. E aí é feita menção ao fato de que Deus tem de ser eterno. Deus não pode ter tido um início e não pode ter um fim. Porque se assim fosse, haveria algo anterior a Deus e algo posterior a Deus. E aí esse Deus já não teria uma de suas características que tem de ser e é principal, a eternidade. Deus não tem início, Deus não tem fim. Allan Kardec faz menção ao fato de que Deus é imutável. Como nós dizíamos, Deus não tem uma personalidade humana que a cada momento ou a cada instante nos coloca em uma condição de ver o mundo, de ver a vida sobre uma nova perspectiva. Deus é imutável, é uma figura centrada que não está sujeita e submetida a essa ação do tempo, a exemplo de nós mesmos, seres humanos. Deus é então imaterial, porque mesmo se estivesse sujeito à ação do tempo e se tivesse em si algumas características assim materiais, o tempo se encarregaria de levar então à transformação. E aí Deus já não seria imutável, como mencionamos anteriormente. Então Deus é eterno, é imutável, é imaterial, é único. Nós não temos vários deuses, porque cada um, se nós tivéssemos, cada um poderia ter um ponto de vista a respeito de um aspecto de nossa vida, e aí nós teríamos um conflito, e aí nós entraríamos numa situação de dificuldade. Então Deus, para além de tudo, é único, é onipotente, tem em si todo o poder de criação e de realização com relação a tudo o que existe, com relação a tudo o que há no universo. E o que nós queríamos aqui, de forma ainda especial, destacar: Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. A sabedoria divina faz dele um ser plenamente justo, plenamente bondoso. Em Deus não há nenhum espaço para o menor equívoco, para o menor cometimento que desfavoreça a personalidade de quem quer que seja. E queremos já destacar e evidenciar isso
por um outro entendimento que a doutrina espírita nos apresenta, a de que todos nós, seres humanos, fomos criados simples e ignorantes. Todos nós temos o mesmo ponto de partida. Fomos criados da mesma forma. Nenhum de nós foi de nenhuma forma privilegiado ou beneficiado por ocasião de nossa criação. Todos fomos criados iguais. E por outro lado, todos nós estamos igualmente destinados a nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos. Todos nós estamos destinados a alcançar a última escala, o último degrau da escala espírita, também proposta por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos. Todos nós fomos criados da mesma forma, temos o mesmo ponto de partida e igualmente temos o mesmo objetivo, o mesmo fim a ser alcançado. E no meio do caminho, nesse nosso trânsito da criação até a nossa destinação final, muita coisa vai acontecer. E aí, os traços da nossa personalidade, as nossas decisões diárias, o nosso modo de ser, de falar, de pensar, de agir, nesse intervalo entre a criação e a nossa destinação final, vai fazendo essa caminhada, essa jornada ser mais longa ou mais curta. E é a única coisa que nos diferencia uns dos outros. Porque aí nós vamos ter, já hoje, companheiros como Chico Xavier, que a nosso ver, então, é um irmão que muito já se adiantou no seu desenvolvimento moral, na sua compreensão da vida, no seu modo de ver e viver a vida. E por isso é um irmão que já se destacou em meio a nós outros. Mas percebam, se destacou por seus esforços, por sua dedicação no bem, pelos seus gestos de amor a benefício e a favor dos irmãos do caminho. Seus gestos de caridade, seus gestos de amor, a sua vivência evangélica o coloca nessa posição de destaque em meio a nós outros. E da mesma forma, os irmãos ainda comprometidos com o mal, com a imoralidade, os irmãos ainda muito apegados às coisas do mundo, esses irmãos criam para si um ambiente, um cenário que os desfavorece e os coloca então em uma situação e um caminho de mais dor, de mais sofrimento, mas igualmente por uma conquista pessoal, uma consequência do seu modo de pensar, de sentir, de falar e de agir na vida. Nós somos os artífices dessa argila que compõe a nossa personalidade. Está nas nossas mãos o destino que nos aguarda, que nos reserva. Então fica aqui mais um sinal, mais uma indicação que nos apoia na compreensão da justiça divina, do que é essa justiça divina e de como ela se manifesta sobre cada um de nós. Bom, mas feita essa caracterização, dados esses atributos da divindade, nos cabe ainda aqui, nessa nossa busca, pensar, refletir sobre as leis divinas. E aí nós vamos dizer que também nesse livro, o Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar Kardec
nos apresentando, com o apoio da espiritualidade superior, algumas das leis divinas, ou as leis da natureza, como ali ele vai tratar. E aí nós temos várias. Ali vai ser feita menção à lei de trabalho, à lei de adoração e à lei de progresso, que avaliamos ser aqui, nesse momento aqui, para essa nossa reflexão, a que nos toca mais de perto. Pela lei de progresso, nós vamos compreender que tudo no universo, tudo no mundo evolui, tudo progride. Como nós dissemos, todos somos criados simples e ignorantes, todos estamos destinados a nos tornarmos espíritos puros, espíritos perfeitos. Tudo evolui, tudo progride. E é da lei de Deus que assim seja. Bom, e se Deus então é imutável, as suas leis também o são. As leis divinas são imutáveis. Diferente das leis humanas que mudam conforme a evolução, o progresso da humanidade, na medida que nós, enquanto sociedade, adquirimos conhecimento, na medida em que nos moralizamos, na medida em que vamos nos melhorando, as nossas leis humanas também melhoram, também mudam. E é o que temos observado ao longo da história. E outra coisa importante, conforme nós mudamos o olhar de uma nação a outra, de um povo a outro, nós também percebemos que as leis que se aplicam para esses diferentes povos, elas são diferentes e são adequadas e se adaptam às características que marcam essa gente, essa população que compõe essas comunidades, essas sociedades. Mas as leis de Deus não. As leis de Deus, elas não mudam ao sabor do tempo. Elas não mudam para as diferentes sociedades. As leis de Deus são imutáveis e são atemporais. Elas são eternas como o próprio Deus. Elas se aplicam a todo tempo, a toda gente, sem distinção, sem privilégios. E isso também é importante de marcar aqui nessas nossas reflexões. E para além dessas informações, nós ainda vamos, com o apoio aqui da nossa doutrina espírita, compreender onde estão escritas essas leis de Deus. Porque essa é mais uma pergunta mesma feita por Allan Kardec aos espíritos superiores, também em O Livro dos Espíritos. Onde estão guardadas, escritas as leis de Deus? E a espiritualidade amiga responde que as leis divinas estão escritas, guardadas na nossa consciência. Então, meus irmãos, minhas irmãs, cada um de nós tem em si, na própria consciência, a ciência do bem e do mal, do certo, do errado, do que se deve ou não fazer. O que acontece, então, que nos leva a seguir aí, cada um de nós, caminhos diferentes, é que há alguns que têm momentos como esse nosso aqui agora, de parar, respirar, buscar se conectar com os planos superiores da vida e pensar, apoiados pela expressão da nossa consciência. E quando a gente faz isso, as nossas decisões tendem a ser mais acertadas e conformes a essas leis de Deus que estão, então, escritas na nossa
consciência. Mas por outro lado, nós temos irmãos que não têm esse hábito, que não têm essa consciência, que não têm essa atenção para o que vai na nossa intimidade. São irmãos que têm a sua atenção e sua energia totalmente dirigida e dedicada ao mundo, às coisas materiais. São irmãos ainda muito apegados às sensações, aos prazeres que o mundo material, que o mundo físico nos oferece, nos apresenta. E na medida que os irmãos nossos se mantêm assim, então, e às vezes nós mesmos, não é? Tão apegados e atentos somente às coisas do mundo. E aí nós vamos aqui lembrar a fala do bom mestre: viver no mundo, mas sem ser do mundo, nos indicando então a necessidade de estabelecer uma separação, uma distinção. Esse apego extremo, demasiado às coisas do mundo, causam em nós essa distração, esse distanciamento ao que está escrito na nossa consciência. E é isso que vai nos levando a erro após erro, a infração após infração cometida contra as leis de Deus, a nos comprometer. E nós vamos nos comprometendo de tal forma que daí a pouco nós vamos mesmo criar para nós a ideia da existência de um inferno. E aí os nossos historiadores, os nossos artistas pintaram mesmo quadros tenebrosos do que seria esse inferno. E por outro lado, esses mesmos artistas que têm em si essa sensibilidade, essa habilidade, já nos pintaram também quadros maravilhosos do que seria o céu. Mas percebam, companheiros e companheiras, com esses entendimentos, com essa conceituação, digamos assim, que estamos aqui apresentando, abordando, esses quadros, eles vão ficando sem sentido. E a rigor, os espíritos superiores e mesmo outros irmãos que ainda equivocados, que se apresentaram para dialogar conosco e nos contaram as suas histórias, esses cenários, esses quadros e mais, essas localidades no universo, elas não existem. Não é assim que ocorre, não é assim que se faz. O que a doutrina espírita nos ajuda a entender a respeito é que o céu e o inferno, por assim dizer, são como que um estado de espírito. Como nós dizíamos há pouco, aonde nós dedicamos o nosso tempo, a nossa energia, aonde nós dirigimos as nossas vibrações, onde mantemos por mais tempo o nosso pensamento detido, é para ali então que nós vamos, não só com essa frequência do nosso dia a dia, mas é para ali que nós vamos por ocasião do nosso desencarne, por ocasião da morte do corpo físico. Então, o nosso estado de espírito, o nosso modo de ser, de agir, é quem dita a nossa condição espiritual. E para tentar ajudar um pouquinho mais a estabelecer essa compreensão, nos permitam uma breve história. Diz que na antiguidade havia um jovem samurai que desejava
buscar e ter para si o máximo de sabedoria possível. E ele então ficou sabendo de um monge, já senhor de idade, que vivia numa localidade distante, e que esse senhor, esse monge, poderia então ajudá-lo a ter essa sabedoria plena. Esse samurai se dirige a esse monge, depois de uma longa viagem, e diante desse monge, coloca para ele o seu desejo de se tornar um sábio na plenitude que lhe seria possível. E ante a argumentação toda que ele usa para convencer esse monge a auxiliá-lo a adquirir essa sabedoria, o monge se mantém em silêncio. E esse samurai vai falando, argumentando, e ante o silêncio do monge, esse samurai que desejava essa sabedoria e como foco principal dessa sabedoria, a distinção entre o que era o bem e o mal, ou por outra, o que é o céu e o inferno, esse samurai ele fica tomado de raiva, de fúria, chega mesmo a tomar da espada, desembainha a sua espada e se vai cheio de fúria em direção ao monge para atacá-lo. Mas aí o monge ergue as mãos no sinal de solicitação de que ele pare, de que ele se detenha, e diz ao samurai: esse seu sentimento, esse seu desejo, isso é o mal, isso é o inferno. E aí o samurai fica paralisado ante a manifestação do monge, devolve a sua espada à bainha e fica reflexivo, arrependido pelo que estava prestes a fazer e se acalma. E aí o monge diz a ele: isso que você está sentindo agora, isso é o bem, isso é o céu. Então notem, o céu e o inferno são uma condição do estado de espírito que cada um de nós se encontra em um dado momento. Percebam, companheiros e companheiras, que desencarnar e criar a expectativa de ir para um céu ou para um inferno não é algo que deveria tomar aí a nossa atenção, não deveria ser algo a nos preocupar. O que deve nos preocupar, para onde nós devemos dirigir a nossa energia e os nossos esforços, é justamente como nós falávamos na oração e pedíamos a Deus, no apoio e na dedicação diária e constante por ir nos tornando pessoas melhores. Nos esforçar diariamente por ir nos melhorando é onde nós devemos dirigir a nossa atenção, a nossa dedicação, a nossa energia, porque nesse passo a passo, nesse dia a dia, nesse esforço por ir domando as nossas más tendências, as nossas más inclinações, diariamente, nessa jornada, é que nós vamos criando em nós o estado de espírito, a disciplina, a rotina de nos mantermos em uma vibração elevada, em um estado de espírito que nos favoreça a calma, a serenidade, as reflexões mais nobres em torno do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Reflexões essas que nos fará nos identificar como bons e verdadeiros cristãos. E nesse estado de espírito é que nós nos sentiremos como que, por assim dizer, vivendo no céu.
mas apenas como analogia, porque o céu, então, não é mais uma região com uma localização específica no universo. É uma condição mental, emocional, espiritual. Bem como o inferno é um estado de espírito. E nesse livro, nessa obra que nós mencionamos, O Céu e o Inferno, ao final desse livro, nas últimas partes, nos últimos capítulos, o que nós vamos ter ali é justamente o relato de espíritos de ordem variada, de espíritos que na escala espírita proposta por Allan Kardec, dos mais inferiores aos mais elevados, vão dizer para nós o que foi a sua vida enquanto encarnados e a consequência do seu modo de viver enquanto encarnados, quando agora então aportaram eles no mundo espiritual. E aí nós vamos ver o relato de espíritos felizes e o relato de espíritos, digamos, ainda mais, um pouco mais equivocados e comprometidos com o que de menos bom nós temos, ou com tudo aquilo que contraria as leis de Deus. E aí nós vamos ver relatos como de um espírito que se identificou como Paula e que foi uma condessa aqui na Terra. E no relato desse espírito, ela vai dizendo que na última encarnação, ela foi sim uma mulher de uma família de muitas posses, mas que, detentora de uma vida confortável, ela não se permitiu os deslizes que a riqueza leva muitos de nós a cometer. Ela não se entreteve com a vaidade e com as possibilidades, com as benesses que o recurso financeiro abundante pode trazer para quem o detém. Parte da sua riqueza, ela dedicava mensalmente às suas obras de caridade, de atenção aos mais necessitados. Ela era muito justa com aqueles que eram seus funcionários, seus colaboradores. E mais do que isso, está dito ali que ela, antes de pedir essa última encarnação, a qual ela conseguiu viver bem, cumprir a missão e não se apegar, não se permitir envolver com tanta vaidade, com muito orgulho, com uma exacerbação do seu egoísmo. Antes dessa encarnação, ela teve muitas outras, de muito trabalho, de uma vida mesma privada da riqueza que na última encarnação ela teve. Ela teve outras tantas encarnações em que a sua luta diária pela sobrevivência e pela manutenção da sua existência foi muito grande, foi muito dolorosa. Ela vai mesmo dizer que, a exemplo de nós outros, todos, ela teve de suar muito, de trabalhar muito e por muitas existências, até chegar no ponto em que agora, então, ela se encontrava, na condição de se poder identificar como um espírito feliz, um espírito realizado, pleno, um espírito que saiu dessa condição de ignorância e simplicidade comum a todos nós por ocasião de nossa criação e se identificar já então como um espírito feliz, um espírito elevado, evoluído. Ela, nesse caminho, nessa jornada, batalhou muito, lutou demais e foi à custa de muito esforço e muito suor que isso se realizou na vida dela, na existência dela. E ela realmente recomenda a nós outros que de nossa parte não desanimemos. Seja qual for a dificuldade que hoje nós estejamos vivendo, passando, seja a saúde,
a falta da saúde, seja a pobreza, seja a riqueza, seja a solidão, seja qual for a nossa situação hoje, esse espírito elevado nos recomenda que nós não esmoreçamos, que não haja em nós espaço para o desânimo, que nos mantenhamos firmes na fé, é a recomendação dela, que nos esforcemos, que nos dediquemos, que lutemos diariamente, contando com o apoio e o amparo do nosso anjo guardião, do nosso bom e amado Mestre Jesus, com o amparo de nosso bom Deus, que assim, nos mantendo firmes, fortes, caminhando com dignidade, apoiados no Evangelho do nosso Senhor, um dia, e se Deus quiser, não há de demorar muito, também nós entraremos nas condições de nos identificar assim, como um espírito feliz, como um espírito que venceu a jornada, que batalhou, que lutou e que conseguiu, graças à providência divina, alcançar o objetivo final, o de se tornar um espírito puro, um espírito perfeito. É o caminho a que todos nós estamos destinados. Então notem, meus irmãos, está nas nossas mãos, depende de nós, é conosco. Nós somos juiz e réu na nossa própria causa. E falando assim, nós pedimos a Deus, a Jesus, que nos abençoe, que nos ilumine, que nos conceda o justo e necessário para o nosso bem, para o nosso equilíbrio físico, para a nossa harmonia espiritual, a fim de que se cumpra em nós o que está escrito, o que está predito nas leis de Deus, que nos tornemos espíritos puros, espíritos perfeitos, e que com a misericórdia divina esse tempo não demore demais. Muita luz e paz a nós todos, hoje e sempre. Que assim seja. A paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas, paz pela paz, pela coragem de mudar, paz pela paz, pela justiça, paz pela paz, a liberdade, paz pela paz, pela beleza de te amar. Paz do mundo começa em mim. Se eu tenho amor, com certeza eu sou feliz. Se eu faço bem ao meu irmão, tenho a grandeza dentro do meu coração. Chegou a hora da gente construir a paz. Ninguém suporta mais o desamor. Paz pela paz, pelas crianças, paz pela paz, pelas florestas,
mais pela paz, pela coragem de mudar, mais pela paz, pela justiça, mais pela paz, a liberdade, mais pela paz, pela beleza.